Então hoje nós estamos iniciando no estudo do livro Homem Integral a temática religião e religiosidade. Vamos ver aqui a nossa introdução do livro Vinha de Luz, capítulo 153. No turbilhão de sombras da contristação, o homem, não raro, se sente vencido e abandonado. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo podado. O que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Capítulo 153. É claro que Emmanuel aqui nos convida a uma reflexão profunda sobre a maneira de encararmos a vida. Porque uma coisa é encarar a experiência humana do ponto de vista material, imediatista. Outra do ponto de vista da eternidade do espírito e da vida espiritual plena. E é justamente devido a essa diferença muito grande de entendimento que ele nos convida ao esforço do trabalho pelo entendimento novo. Entendimento novo aonde a experiência humana pode ser profundamente alicerçada pelas revelações e pela compreensão do mundo espiritual e da vida plena, tal como a doutrina espírita nos apresenta. Então nós temos agora na nossa encarnação a oportunidade de uma experiência que nunca tivemos antes, que é estar mesmo no corpo físico, mas numa compreensão, no entendimento e no despertar de consciência, aonde as possibilidades de revelação espiritual tenham ganhado profundidade em nós, de tal maneira que a gente realmente mude a nossa maneira de encarar a experiência humana. E ele diz assim: no turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Esse turbilhão de sombras da contristação é aquele fomentado e alicerçado no conteúdo do nosso inconsciente de conflitos, de sofrimentos e tristezas, que se retratam na nossa experiência humana durante a nossa encarnação agora. E realmente, trazer o passado que todos nós trazemos e nos encontrarmos justamente em decorrência disso no mundo de provas e expiação, haja problema. Porque por si só nós já somos um problema reencarnado, vivendo num mundo onde aqueles que compartilham conosco a experiência reencarnatória estão nesse mesmo nível. Haja contristação, tal como Emmanuel aqui nos coloca. Se sente vencido e abandonado. E não é por outra razão que muitas pessoas que, desconhecendo o ponto de vista espiritual, muitas vezes enfrentando crises ou provações mais duras, passam a não acreditar em Deus, a achar que a experiência humana é uma experiência puramente fruto do acaso e de uma absoluta ausência de propósitos elevados para a vida humana. É decorrente disso. E Emmanuel continua dizendo: em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram. A gente poderia até dizer assim, é da gente rir, né? Porque ele está dizendo assim: olha, se preocupe não, quando vocês acham que a coisa está desmantelada, está um sofrimento muito doloroso, é muito possível que ao seu lado tenha espíritos que gostam de você e estão felizes pela circunstância que você passa. Porque do ponto de vista da compreensão espiritual deles, você agora está acertando o passo. É isso que ele está dizendo. É claro que isso é proveitoso, importante de a gente saber
desde que de fato estejamos estabelecendo um despertamento espiritual de profundidade, coerência e decisão. Porque enquanto a gente ainda estiver titubeante sobre a plenitude da vida, sobre a realidade da imortalidade da alma, passar por sofrimentos e dificuldades e agora saber que ao lado pode ter espíritos, entes queridos que muito nos amam, percebendo a coisa de uma forma muito diferente, e como aqui Emmanuel diz, alegrando-se. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos na esfera superior se alegram. A maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. E uma comparação das mais profundas e simples ao mesmo tempo. Ele nos chama a comparar do mesmo modo que vocês aí na terra, claro, se referindo ao trabalho do agricultor, depois de fazer toda a plantação e de perceber o êxito do que foi feito, descansam tranquilos e felizes. Assim, a espiritualidade superior em relação a uma série de sofrimentos que a gente passa e que para nós eles percebem que são conquistas, êxitos, vitórias espirituais, mesmo que a gente não goste nem um pouco, nem um pouco. O que parece infortúnio ou derrota, concluindo aqui a nossa introdução, pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Para terminar esse teor dessa mensagem 153, Emmanuel vem dizer isso a nós, de que o que para nós muitas vezes é desgraça, é derrota, pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Não é por simples uso de sinônimo que Emmanuel colocou todo compassivo, que muito mais fácil e habitual ele dizer o quê? O Todo-Poderoso, ou até mesmo Deus. Mas ele ainda quis ressaltar que isso aí é porque Deus nos ama muito e tem muita misericórdia de nós. É isso que ele quer dizer no final. Mas vamos então para nosso estudo de Joana, religião e religiosidade. E aqui, antes de iniciar o conteúdo e a interpretação do conteúdo desse capítulo lá do livro O Homem Integral, é muito importante deixarmos bem claro a questão. A compreensão à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles sobre esse tema exclui o conceito em termos de espiritismo mesmo, pelo ângulo da religião. Que a religião aqui que vai ser tratada ao longo dos slides é aquela que se caracteriza no seu conceito mais popular e básico, conjunto de dogmas, de preceitos, de cultos, de determinadas cerimônias, com finalidades de espiritualização do homem. A religião tradicionalmente falada, porque a religião, em termos de espiritismo, transcende esse conceito. É por isso que às vezes há estudiosos do espiritismo que sentem dificuldade em colocar o espiritismo como religião, porque na verdade tudo aquilo que se entende por religião tradicionalmente falando, o espiritismo não expressa, não vivencia, porque não tem sacerdotes, porque não tem conjunto de dogmas, porque não tem cerimônias, porque não tem rituais, porque não tem nenhuma espécie
de simbologia de adesão, tipo um batismo ou qualquer ritual que torne alguém adesa ao Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo não tem nada disso. Na cabeça de muita gente que não conhece o Espiritismo, vai dizer de forma taxativa: o Espiritismo não é religião. Que religião é essa? Não tem padre, não tem um pastor, não tem um ministro? E quem é que vai responder pelos seus adeptos? Então, o conceito de religião no Espiritismo transcende esse que nós iremos estudar agora. Inclusive, eu estou dizendo isso para o entendimento dos slides que a gente separou para o estudo não crie algum tipo de dúvida. Então, aqui a gente vai tratar do diferencial que se estabeleceu e se estabelece tradicionalmente entre religião e religiosidade. E a gente vai ver que o Espiritismo realmente transcende esse fator religião como normalmente é praticado. É essa a questão. Boa tarde. No caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Então, fechando aquilo que estavam dizendo, então, Espiritismo é profundamente religião, porque trata da ligação fundamental do homem com Deus, mas não é religião como tradicionalmente esse termo estabeleceu o conceito ao longo da história humana. É isso que a gente tem que ficar bem claro. Então, aqui Joana começa a ver, o assunto é religião e religiosidade, e a gente se depara aqui com esse conteúdo inicial que parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Joana vem dizer que na variedade estabelecida no comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, tendo identidade própria, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Aqui a gente é remetido à primeira análise importantíssima a respeito do entendimento de religião, que nós iremos ver sofrerá duras críticas, porque o entendimento tradicional de religião estabeleceu linhas de ligação muito profunda com isso que ela inicia aqui dizendo, a questão de parecer e de ser, aonde as pessoas tradicionalmente aderiram à religião sem que houvesse uma união profunda de conceito e de vida entre a pessoa e a religião que ela aderiu, aonde ela fica querendo parecer que adere aos conceitos que a religião dela lhe transmite e, na verdade, intimamente ela não vivencia esses conceitos. Isso é um problema sério, que é o que leva, entre outros aspectos, a ampliar mais ainda os conflitos do comportamento psicológico da criatura humana. Porque a criatura humana, ela já transparece isso para todas as suas áreas de atuação. Então ela vai parecer que é uma coisa na família, quando a família está sendo alvo de ser visto por outra. No trabalho ela parece ser honesta desde que haja todo um conjunto de elementos, de pessoas que estejam acompanhando o que ela faz ou não faz. Porque se ela estiver sozinha, ela pode ter um procedimento diferente. Isso vai revestir todo aquele campo de conflito a nível psicológico, emocional, que sem dúvida nenhuma está muito associado ao sofrimento e à infelicidade da criatura humana.
Mas vamos adiante. Sim, aqui no final ela ainda diz o seguinte: não tendo identidade própria, reflete os modismos, as imposições e as opiniões alheias. Ou seja, a pessoa muitas vezes segue aquela religião porque aquela religião foi dada pelos pais. Segue aquela outra religião porque aquela outra religião está na moda, ou está se ampliando muito, está aumentando muito os seus adeptos. Não há uma busca de identificação profunda dos valores daquela religião com o que a pessoa acha de fato ser certo. É essa a questão. Adota-se uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social sem um correspondente emocional, que trabalha em favor da autorrealização. Então, por isso eu fiz aquela introdução. Aqui está sendo trabalhado religião no conceito tradicional. Não é aquela que é alvo da conscientização que o Espiritismo projeta nos seus seguidores. Porque, vejamos bem, e aqui é importante a gente fazer uma separação. Uma coisa é a doutrina espírita, que nos incentiva a analisar, raciocinar, aderir de forma consciente e conscienciosa o que ele apresenta como verdade em relação ao mundo espiritual, em relação à nossa experiência humana. Uma coisa é essa proposta do Espiritismo. Outra coisa é os conceitos tronchos, imperfeitos e errados que alimentamos em termos de religião durante muitas encarnações e durante essa, e ao aderirmos ao Espiritismo, trazemos comportamentos e conceitos aleijados e imperfeitos do passado e queremos introduzir no que o Espiritismo apresenta. Porque é o que leva muitas vezes àquela vivência que alguns chamam até do silogismo de igrejismo dentro do Espiritismo. A pessoa trazer a forma habitual que ela sempre teve de encarar a religião para dentro do movimento espírita. Apesar de que, eu volto a deixar bem claro, a doutrina espírita em si não passa isso para ninguém que vem ter o conhecimento dela. Mas isso ocorre muito, a gente sabe. Mas voltando à análise aqui, o vínculo de separação entre religião e religiosidade que a gente estará hoje compartilhando tem a ver com a religião tradicionalmente falando. Então, adota-se uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. Os cânones é as regras, os princípios da religião. A pessoa é católica, é evangélica ou é de qualquer outra tradição religiosa, mas ela acha que pode estar naquela religião sem estar esforçando, sem vivenciar os preceitos que aquela religião lhe passa, o que leva ao comportamento dúbio e conflitivo. É a experiência da religião sem religiosidade, da aparência social sem o correspondente emocional, que trabalha em favor da autorrealização. Quando a gente vai analisando esses conceitos, é lógico que facilmente a gente chega à seguinte conclusão: melhor que essa pessoa não tivesse em religião, do que ela está tentando vivenciar uma experiência religiosa sem estar aberta às possibilidades de transformação, de interiorização e de espiritualização que a sua religião lhe transmite. Porque, queiramos ou não, mesmo dentro dos dogmas, mesmo dentro dos rituais, mesmo dentro do uso de símbolos e objetos religiosos de adoração que todas as religiões têm, aquelas que são, e a grande maioria, fundamentadas na raiz do cristianismo, do budismo, do islamismo, elas enfocam valores espirituais de transcendência para todos os seus adeptos.
A questão é que a pessoa não se abre à transformação por esses valores. Aí a pessoa normalmente vai ser um mau católico, um mau evangélico, um mau espírita. Porque aí a gente vai até entender como também o espiritismo, tendo uma doutrina de uma clareza infinita, sem dogmas, sem rituais nenhum, a pessoa ainda assim encontra campo para se fechar às aberturas de conscientização que o espiritismo propõe. Claro que nós entendemos como resultado direto do hipnotismo ou dos condicionamentos muito fortes que as religiões antigas tiveram sobre nós. Mas não deveria ser assim, né? Essa é a questão. O conceito de Deus se perde na complexidade das fórmulas vazias do culto externo, e a manifestação da fé íntima desaparece diante das expressões ruidosas, destituída dos componentes espirituais, da meditação, da reflexão, da entrega. Então aqui nós já começamos a ver uma ponte que Joana de Ângeles vai estabelecer entre o que o Espiritismo nos possibilita e grande parte de nós ainda não aproveitou suficientemente, e o que é dificultado ou bloqueado para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade da compreensão espiritual da vida. Porque ela diz assim, que embaixo da complexidade de fórmulas, de culto externo, de simbologia, acaba travando, dificultando a espiritualização profunda ou legítima daqueles que aderem às religiões tradicionalmente faladas. Não deixa de isso acabar, em grande parte, dificultando esse despertamento espiritual. Destituída dos componentes espirituais da meditação, da reflexão, da entrega. Coisa essa que nós temos no Espiritismo, na revelação espírita. A questão é querer, de fato, aproveitar aquilo que o Espiritismo nos possibilita e que muitos não têm nas suas religiões. A religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte e abrindo as portas aparentemente indevasáveis à percepção humana. Então, a religião se destina ao conforto moral e à preservação dos valores espirituais do homem, demitizando a morte. É claro que isso só é conseguido de forma plena no Espiritismo, em termos de compreensão espiritual da vida. Mas as religiões tradicionais, elas não deixam todas elas de estarem estabelecidas na continuidade da vida após morte, na expectativa, ou pelo menos projeção de que a justiça de Deus se efetiva, se não na aparência imediata da vida, mas na vida espiritual. Isso também focado em toda a religião que tem o seu vínculo tradicional nos grandes líderes religiosos. Isso ocorre em qualquer uma delas. Mas o entendimento de detalhes, a percepção das nuances, da variedade de toda a experiência religiosa do ser humano, isso nós só temos de forma abrangente e elastecida no Espiritismo. Então, a doutrina espírita, mostrando a continuidade da vida nos seus vários ângulos, no seu entendimento absolutamente imparcial. Porque se tem uma coisa que de fato prende qualquer um
que se abra a possibilidade de investigação do conteúdo da revelação espírita, é a absoluta imparcialidade que o Espiritismo projeta e efetiva para toda criatura humana, independente de credo ou de religião a qual ela tenha se tornado adepta. Então, desse ponto de vista, demetizando a morte e abrindo as portas aparentemente indefasáveis à percepção humana, está na base de toda a religião, mas de forma desenvolvida, aprofundada e em detalhes na doutrina espírita. Quando a gente analisa detidamente isso que só ocorre na revelação espírita, a gente percebe como nós ainda somos devedores do aproveitamento mais profundo que a religião espírita nos possibilita. Porque vejam, fazendo aqui um resumo básico do que nós já estamos aqui debatendo. O Espiritismo não tem nenhum líder religioso que vá assumir responsabilidade por qualquer um de nós. Nenhum padre, nenhum sacerdote ou pastor que vá, como normalmente é colocado nas religiões tradicionais, ser o responsável pelo seu rebanho. Então não há ninguém para a gente estar pedindo ajuda em termos de ser o responsável pelas nossas escolhas religiosas. Não tem. Depois, o Espiritismo zerou o uso de rituais. Cada encontro, cada reunião espírita, ritual nenhum, nem hinos. Apesar de que, vez ou outra, em alguma instituição espírita, alguns que tenham boa tonalidade vocálica gostaria muito de poder cantar louvores ou hinos início ou término de reunião espírita, mas que a gente sabe exatamente que a abstenção disso tem um objetivo muito importante e claro: fazer com que cada reunião espírita, cada encontro que a gente tem de estudo do Espiritismo, seja totalmente voltado para que a gente se espiritualize de vez, sem estar usando mais nenhum símbolo ou nenhuma subjetividade do contato com os ensinos da espiritualidade, mas o contato direto. Então, sem sacerdotes, sem símbolos, sem hinos, sem cerimônias. É a provocação máxima para que a gente resolva de uma vez por toda as convicções que a gente tenha sobre a vida que continua depois da morte do corpo, sobre a realidade espiritual, sobre os objetivos sublimes da nossa experiência humana. Então, é limpado tudo que poderia entravar o nosso olhar. E aí a gente poderia aqui, a título de uma rápida reflexão: e o que é que dificulta tanto o espírita, ou aquele que vai tomando contato com o espiritismo, despertar de forma mais profunda para os valores espirituais? Exatamente aquilo que nós estamos trabalhando nesses estudos de Joana de Ângeles, que é percepção de forma mais consciente dos conceitos espirituais de revelação da doutrina espírita, de tal maneira que ele gere uma mudança e um impacto imediato na nossa vida de relação agora, e não depois que a gente desencarnar. Então, à medida em que nos abrimos essa possibilidade desses estudos de Joana de Ângeles sobre isso, nós vamos, de uma forma muito positiva, trabalhando um nível de profundidade religiosa que antes não tínhamos trabalhado. Porque, cá entre nós, olha, é muito fácil, pela
infinidade de hábitos e tradições religiosas cunhadas no nosso psiquismo, atrofiar as possibilidades que hoje o Espiritismo nos apresenta, que é o que infelizmente acontece com boa parte do movimento espírita, onde a infiltração profunda desses valores mortos minimizam o aproveitamento do espírita ao que o Espiritismo propõe. E é isso que a gente tem que estar muito atento para não sermos vítimas, porque a gente estaria sendo vítima de si mesmo. Então, finalizando esse slide, vamos ver aqui o próximo. Desvelar os segredos da vida de ultratumba, demonstrar-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão, dentro da mesma realidade da vida, é a finalidade precípua da religião. É a finalidade principal, essencial da religião é essa. Finalidade, desvelar os segredos da vida de ultratumba. Inclusive aqui é interessante uma particularidade que nós observamos quando a gente estuda as obras de Emmanuel e as de Joana de Ângeles, o uso de certas expressões ou termos, às vezes com enfoque até de humor, mas de profundidade. Essa palavra aí, ultratumba, a gente não encontra em outro local, não. É uma terminologia que Joana e Emmanuel, vez ou outra, utilizam para, ao mesmo tempo, caracterizar uma verdade de forma explícita e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para a reflexão sobre aquele vocábulo. Então, desvelar os segredos da vida pós-túmulo, para lá da tumba. Demonstrar o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão, dentro da mesma realidade da vida. Vejam a finalidade essencial da religião, qualquer ela, viu? Interessante é que esses conceitos profundos que nós aqui estamos compartilhando em termos de religião, todas as grandes religiões da humanidade, em seus livros, em seus sermões, em seus comentários, provocam também. A questão é aquele que participa procurar aprofundar a sua espiritualidade ali onde ele está inserido. Porque é comum haver um descaso para a essência desses valores espirituais da religião pelo império do materialismo, independente da religião que a pessoa esteja adepta, porque, aliás, isso também acontece com nós espíritas. O que o materialismo escrachante em que a gente vive faz com que muitas pessoas no movimento espírita, já que a gente está aqui numa reunião espírita, faz com que muitos adeptos do espiritismo não tenham tempo nenhum, praticamente, para trabalhar pelo espiritismo. É muito grande, porque o espiritismo é uma religião que incentiva veementemente os seus adeptos, a cada um deles ser trabalhador da religião espírita. Não é de ser apenas frequentador, de ser um trabalhador, de se envolver em tarefas espíritas, de usar parte de seu tempo para divulgar o espiritismo. Isso é às claras no espiritismo. Mas a quantidade de espíritas enterrados em 2, 3 trabalhos materiais, porque precisa muito da sua segurança financeira. A quantidade de espíritas que, por exemplo, o final de
semana, sábado, domingo ou feriado, está enterrado em compromissos, desde o excesso de diversões ou de aparentes zelos familiares. Porque aqui, inclusive, eu abro um parêntese curioso. Nós vemos no movimento espírita 2 tipos de situações aparentemente contrastantes, mas cuja base é a mesma. Há espíritas que se envolvem muito no trabalho espírita para fugir dos compromissos em casa, porque não gostam da família, porque não se sentem bem na família que estão, e o máximo de compromisso que possam ter é uma bênção, porque desde que ele esteja fora de casa. E vejam, isso não é um movimento de espiritualização profunda da criatura, pelo contrário, é um movimento de farisaísmo frente aos compromissos familiares que ele também teria. E também ocorre o contrário. Há espíritas que encontram tudo quanto é de compromisso familiar, de diversão e de gasto do tempo, para ter 0 tempo para o espiritismo. E aí o tempo que tem para o espiritismo é vir assistir à reunião com a família, fazer o compromisso à guisa de missa que faria na igreja católica, como se fosse um católico, e dizer, pronto, aqui já resolvi meu compromisso. E isso aí também é outra situação de fuga. Pois não, Cleide? Manda desligar o obsessor. Desculpa aí. É porque eu estou pensando em outro carro. Aí, falo nisso, no todo. Quando você abraça uma religião, como catolicismo, e surge algumas dúvidas de determinados conceitos, aí, o que você vai fazer? Você vai deixar aquela religião? Outra pergunta também, que uma vez foi eu conversando com meu marido falou assim, toda religião é boa, porque a pessoa também está vivenciando aquela que se encontra. E quando a gente desenvolve esse senso de racionalidade, porque, por exemplo, tem muitas coisas de outras religiões que eu gosto, do budismo, alguma coisa do catolicismo, e sei que tem ali grandes indivíduos que fazem um papel de uma certa colocação espiritual, né, com certeza. E se ela faz você um monte de bem, então ela está no caminho, né? Mas aí, na minha racionalidade, eu vejo uma igreja universal explorando o indivíduo no sentido material, né, com nome, prosperidade. Aí eu tenho meus questionamentos nesse aspecto. Aí eu queria que você abordasse um pouquinho. O importante em todos os conflitos, problemas da expressão religiosa no mundo material, né, na base de todos eles, está a projeção para o externo, para o que fere os sentidos físicos. É claro que quando nós vamos estudando as obras psicológicas de Joana de Ângeles, a gente é chamado justamente a fazer o movimento contrário, a procurar autoencontrar-se, a procurar resolver as questões internas em nós, de tal maneira que quando a gente resolva os problemas individuais que cada um de nós traz, o entendimento e a compreensão do mundo externo já estará resolvido. Então, tentar, claro,
cada religião na Terra, proveniente da ligação maior com o amor do Cristo, cumpre um papel na Terra, importantíssimo. Mas é evidente que a revelação espírita, para aquele que toma contato com essa religião, convida ele a um exercício e uma vivência de espiritualidade bem diferenciado da maioria da religião. De tal maneira que o espírita compreende perfeitamente os estágios e necessidades de qualquer outra criatura em qualquer religião. Mas, muito além dele compreender a situação do outro que está fora, ele é estimulado a compreender, encontrar-se, descobrir-se, despertar sua consciência profunda como prioridade absoluta. Então, esqueçamos mais os conflitos, os desajustes, os desequilíbrios que a vivência espiritual, muitas vezes atrapalhada e problematizada pelo materialismo, pelo egoísmo que a criatura humana tem, e resolvamos o problema prioritário número 1, que é o problema conosco mesmo. Se a gente resolver esse, todos os outros estarão resolvidos. E a gente estará no entendimento melhor possível. Mas voltando aqui um pouco ainda a esclarecer esse slide. Desvelar os segredos da vida de ultratumba e demonstrar-lhe o prosseguimento das aspirações e valores humanos, ora noutra dimensão, dentro da mesma realidade da vida. Veja, o enfoque básico desse parágrafo é no seguinte sentido: através do entendimento que agora o despertamento de consciência nos propele, nós somos habilitados a ter um nível de vivência espiritual equilibrada, satisfatória, em plenitude, independente da dimensão espiritual em que estamos trafegando, quer como encarnados, quer como desencarnados. O despertamento em essência, profundo, aquele que a gente aqui muitas vezes tem o significado de self, do si ou do eu profundo. Acordar desse eu profundo significa só uma coisa: a superação completa do véu da ilusão da matéria. E está quer na Terra, quer fora da Terra, mas num nível de percepção e de nutrição íntima em termos de satisfação, de paz, de harmonia, plenamente resolvidos. É esse o objetivo maior. Os grandes iluminados das religiões orientais, aqueles que atingiram o nível de iluminação, de samadhi, de entrar em plenitude com a divindade, é sinônimo disso. É você ter acordado os valores espirituais latentes e profundos em você e ter percebido o jogo da ilusão da matéria. Eu me lembro da introdução do livro Nosso Lar. Na introdução do livro Nosso Lar, tem uma introdução que é feita por Emmanuel e tem outra introdução feita por André Luiz. São duas introduções. E tem uma que André Luiz diz que perceber o jogo da ilusão da morte, é mais ou menos essas palavras que ele coloca, de que na verdade a compreensão que agora ele tinha condições de compartilhar era de evidenciar para nós que essa história de outra dimensão é questão de percepção, porque não há de fato morte, é isso que ele quer dizer. A vida é plena e continua, quer você esteja numa dimensão ou noutra. É claro que o apego à vida sensorial e material
vai lhe projetar durante algum tempo um nível de inconsciência e de inadaptação à vida espiritual plena por resultado direto de você não estar habilitado a aproveitar. Mas se agora você estiver trabalhando suficientes condições de aproveitar na sua experiência de reencarnado aquilo que a vida espiritual prossegue, você está resolvendo essa questão agora. Você não precisa, André está querendo dizer assim, você não precisará passar pelo que eu passei, do jogo escuro da ilusão da morte, porque não deixa de ser uma ilusão. Vamos para mais um slide. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição. Veja, é preciso coragem. Rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se das fórmulas para encontrar a forma da mais perfeita identificação com a própria consciência geradora de paz. É assim, nós somos chamados à compreensão de que a simbologia, o ritualismo, os cerimoniais seriam como brinquedos necessários à educação do nosso espírito. O uso do alfabeto na composição das letras e palavras para que depois possamos ler e entender um texto. Alcançado esse nível de compreensão, é totalmente dispensável os símbolos, as cerimônias, os rituais, e você não irá mais se adaptar a eles. É como alguém que já está plenamente alfabetizado, sabe ler, e querer que ele vá de novo juntar letras para formar sílabas. Ele já compreende as palavras e as frases, não tem mais cabimento. É por isso que normalmente, excetuado, já que toda regra tem exceção, mas a pessoa que entra no nível de compreensão da religião através do espiritismo, acabou a religião formal para ele. Acabou, ele não tem mais condição de ele se adaptar, a não ser que ele entre em um choque psicológico e consciencial com ele mesmo, porque senão não tem mais condição. Ele não aceita mais se submeter a uma série de cerimônias ou rituais para ter contato com a divindade ou com os valores espirituais da vida. É por isso que Joana coloca aqui. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável a coragem de romper com a tradição, rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se das formas para encontrar a forma da mais perfeita identificação com a própria consciência, geradora de paz. Então, o espiritismo, por estar fora desse conceito tradicional de religião, nós nos integramos perfeitamente nele. Mas se o espiritismo fosse se projetar, o que é absolutamente impossível, num retorno de uso de rituais e de forma e de simbologia, nós não nos adaptaríamos mais. A gente não preciso disso para estar em contato com a espiritualidade em mim e fora de mim. Normalmente nós iríamos dizer isso. Já não se torna então importante a religião formal e circunspecta, fechada e sombria, mas a religiosidade interior, que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, através de um interrelacionamento integrador, que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão e do medo. Então, já não se torna importante a religião formal e circunspecta, fechada e sombria, que é a forma de religião tradicional em que a humanidade ainda se encontra.
mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude. Então, é claro que dentro de nós, nos resquícios do inconsciente profundo e não resolvido, determinadas práticas religiosas ganharam profundidade e muitas vezes se tornam um empecilho para aquele que é agora adepto do Espiritismo. É quando, por exemplo, alguém, mesmo conhecendo muito bem as obras básicas e o conhecimento da doutrina espírita, quer ensejar, por exemplo, numa reunião mediúnica, a prática de simbologias, de roupas ou de aparências externas como forma de trabalhar a espiritualidade. E aí a gente vai ver algum dirigente de reunião espírita que quer todo mundo de branco na reunião mediúnica, ou que devido a um tradicionalismo de religiões afro-brasileiras quer todo mundo descalço, já que muitas cerimônias e práticas mediúnicas em religiões afro-brasileiras, os médios ficam descalços. Mas a observação que eu faço para vocês, ela deriva de outra explicação que eu acho ainda mais importante e ao mesmo tempo quase que irônica. Vocês vejam, uma pessoa que conhece relativamente bem o Espiritismo, e aí ela deixa a doutrina espírita e vai se tornar um Hare Krishna, sem nenhuma crítica ao movimento Hare Krishna, que aliás eu elogio muito, inclusive pela prática da alimentação vegetariana que eles defendem e que tem tudo a ver com a espiritualidade revelada nas obras de Chico Xavier para nós. Mas eu conheço um caso ou outro de pessoas do movimento espírita que já têm um bom conhecimento do espiritismo e que se tornaram Hare Krishna. Agora veja, o que é que tem no Hare Krishna que se chocaria com o que nós estamos estudando aqui hoje? O uso de certa aparência externa, de certos cerimoniais, como meio de percepção da espiritualidade. Mas o que é que houve aí? Alguns de vocês poderiam dizer, mas como é que a pessoa conseguiu dois fatores importantes? Um deles ligado ao que nós estamos estudando aqui, e o outro ao movimento espírita. Então, ligado ao movimento espírita, o choque com atitudes e comportamentos desastrosos de alguns espíritas que não vivenciam os postulados da doutrina espírita e criam problemas nas instituições e centros espíritas, no relacionamento e no trato com as pessoas. Isso é um problema, porque há muitas pessoas que até se encastelam em dizer assim, eu me tornei espírita, eu não me tornei santo, justamente para querer defender atitudes e comportamentos desastrosos e anticristãos que ainda aderem. Então, esse é um problema. E o segundo, que eu acho que nesse caso que eu conheço, houve a junção dos dois, a imersão de um conteúdo psíquico inconsciente profundamente ligado àquele tipo de religião. É o que faz, como aliás nós já analisamos aqui algumas vezes, qualquer um de nós em determinada circunstância ou situação grave, ter uma reação absurda que a gente depois diz, meu Deus, como é que eu fui inventar de fazer aquilo? Exatamente por a imersão de um conteúdo psíquico do inconsciente mal resolvido. E que é claro, com esses estudos que nós estamos tendo aqui, um dos objetivos maiores é que a gente resolva esses materiais desastrosos das experiências passadas, de forma espontânea, através da meditação, da reflexão e da compreensão da vida de um ponto de vista espiritual mais profundo. Mas vamos aqui, voltando a esse slide. Não se torne tão importante a religião formal, né? E circunspecta.
a gente não vai dar mais valor, não vai entender como uma necessidade que tivemos naquele tempo, mas que agora não tem mais cabimento. Mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, através de um interrelacionamento integrador que o planifica, o liberta da ansiedade, da solidão e do medo, que é o ponto mais importante para nós considerarmos nesse conteúdo, que é interrelacionamento integrador que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão e do medo. Interrelacionamento integrador, como é isso? Inter, como a própria prefixo já diz, para dentro. Dentro. É a gente resolvendo as questões dentro de nós. É agora a gente estar mais conscientizado de que o problema nunca esteve fora. O problema sempre esteve dentro de nós. O problema maior que muitas vezes significou infelicidade, emoções desastrosas, sofrimento e tristeza, e que a gente culpava o outro, a situação, o parente difícil, a gente já parou com essa brincadeira. A partir do conhecimento da psicologia, como Joana de Ângeles nos apresenta, isso é uma brincadeira que não tem mais cabimento. Jamais a gente pode defender ou se justificar diante de conflitos emocionais ou pessoais nos outros. Não, eu agi assim porque você fez isso comigo. Pelo amor de Deus. Antes era aceitável. Hoje, o entendimento que a gente vai tendo desses estudos, não. Você agiu assim porque alguma coisa em você mal resolvida recebeu um choque pela atitude daquela pessoa. A atitude daquela pessoa foi apenas um elemento provocativo, não foi o determinante. O determinante foi as coisas que você não resolveu com você e que agora você é chamado a resolver, a partir do uso da psicologia espírita adequada, na proposta do autoconhecimento, do autoencontro. Então, esse relacionamento integrador que o planifica e o liberta da ansiedade, da solidão, do medo e das falsas justificativas de responsabilizar pessoas, circunstâncias ou momentos por aquilo que a gente passa. É claro que vocês poderão dizer, isso é fácil de a gente dizer da boca para fora, quero ver na prática. Mas é justamente por causa de ser difícil na prática que a gente tem que, nos momentos de relaxamento, de estudo, né, de comunhão com outras pessoas no mesmo ideal vibratório, fortalecermos-nos mais, nos habilitarmos para, quando chegar o momento da prática, praticar. É por isso que nós estamos aqui. Vamos continuar aqui. A personalidade conflitante no jogo dos interesses da sociedade cede lugar à individualidade eterna e tranquila, não mais em disputa primária de ambições, e sim em realizações nas quais se movimentam. Os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, às vezes detestados, que eles são apresentados ou impostos pela sua sociedade. Vamos analisar esse conteúdo que tem tudo a ver com a questão da religião e da religiosidade. Então, a personalidade conflitante no jogo dos interesses da sociedade. Então, quem é essa personalidade conflitante? Cada um de nós, enquanto não tiver resolvido sua questão de espiritualidade profunda, de despertamento do eu. Enquanto a gente não tiver resolvido isso, a gente veste a personalidade conflitante. Os nossos eus,
a legião que a gente alimenta dentro de nós. Cede lugar à individualidade eterna e tranquila. É essa a proposta do despertamento da consciência profunda. É permitir que um ser espiritual, que é a nossa essência maior, finalmente respire. Porque o nosso egoísmo, as nossas ilusões, a sociedade materialista não quer permitir que ele respire. Então a pessoa vive subjugada, submetida a padrões de valores e de comportamentos que não estão em sintonia com o que ela gostaria de fazer, e ela vive o jogo da aparência. Vejam o que é que uma sociedade materialista, e essa na qual nós vivemos faz isso, faculta a multiplicação de uma população de infelizes. A pessoa já traz seus conflitos das personalidades vividas em outras encarnações. Já é um problema dentro dela. Tudo bem. E aí, na nova experiência encarnatória, ela ainda tem que adequar-se a uma série de padrões e valores, quer ela goste ou não. E aí isso gera um comportamento farisaico para a sustentação do coitadinho do seu eu na encarnação atual. O resultado de tudo isso, numa expressão popular, chama-se balaio de gato dentro de cada um de nós. A confusão de conflitos internos, anexada à confusão que a sociedade materialista projeta na nossa experiência agora. E só há uma saída: o despertamento do eu profundo. Algo lá dentro de nós que não tem a ver com a personalidade que a gente vive hoje, não tem a ver com as personalidades do passado, que é a nossa integração maior com o Cristo interno, que precisa ter voz de expressão no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente faz. E que agora o Espiritismo, por essas obras da série psicológica, nos possibilita ir percebendo, despertando e possibilitando que ele viva. O nosso self. Viva em termos de atuar no que a gente faz hoje. Quando nós vamos nos esforçando para os exercícios de meditação, que eu sei que não é fácil fazermos em casa, né? Não é fácil. E a prática, o exercício da meditação, tem que ser um hábito alimentar diário para o nosso espírito, para que a gente vá se percebendo mais além da experiência encarnatória que estamos vivendo. Hoje, com a aparência física de homem ou de mulher, e na próxima encarnação? Hoje, na situação financeira de facilidade ou dificuldade material, e na próxima? Hoje, na facilidade, entre aspas, da beleza e atração física ou não, e na próxima? Tudo isso são variações de realidades projetadas no mundo da ilusão da matéria. Porque a nossa realidade essencial e espiritual não tem nada a ver com isso. Ela não tem essa definição homem ou mulher. Ela não tem sexo dos espíritos? Não, como o entendeis. Porque, em verdade, em essência, nós somos espírito. Em essência. Mas a gente precisa trabalhar muito esse despertamento através do uso da meditação e da reflexão. Então, quando a gente se sentir, eu abro aqui um parêntese, a título de reflexão, quando a gente se sentir que está muito difícil a vida pessoal que a gente está vivendo,
Quando a gente sentir que certa problemática financeira ou afetiva ou familiar, a gente está passando agora e está difícil, reflita. Essa circunstância, essa situação não é você, não tem a ver profundamente com o seu espírito. E você pode entender e perceber essa situação de uma forma mais tranquila, mais leve. Exatamente aquela que vai lhe possibilitar a solução e as respostas adequadas. Porque quando a gente se agita, fica tenso e quer resolver, eu não aguento mais, aí só cria mais problemas, né? Lembrando, né, aquela introdução que a gente teve no estudo de hoje, onde Emmanuel diz, né, que quando a gente tiver com problemas graves, se sentindo muito aflito, do outro lado os amigos espirituais estão, graças a Deus, ele agora vai pensar direito. Estão vendo de uma maneira muito diferente. A gente também pode ver os problemas que a gente está passando de forma diferente. Basta que a gente queira. Ninguém que nos obrigue a ver de forma tensa, sofrida e conflitiva. Ninguém que nos obrigue. É a gente que se condicionou, se permitiu e criou campos para a infelicidade multiplicada. Bom, os outros camuflam a sua realidade e vivem conforme os padrões, às vezes detestados, vejam. A gente é chamado a parar com esse tipo de jogo social de sofrimento, de viver para as aparências, ou impostas pela sua sociedade. A solução sempre está, voltando a dizer, no despertamento do eu profundo. Das manifestações primárias, com sacrifícios humanos, até as expressões metafísicas, toda uma herança psicológica e sociológica se transferiu através das gerações, produzindo um natural sentimento religioso que permanece em a natureza humana. Então aqui Joana faz para nós, nos dá a ideia da viagem, de como o sentimento religioso esteve ao longo da nossa caminhada evolutiva, das manifestações primárias dos sacrifícios humanos até as expressões metafísicas. Quais são as expressões metafísicas? O uso de símbolos materiais para transcender para o espiritual. Toda uma herança psicológica e sociológica se transferiu através das gerações. E o resultado é o natural sentimento religioso que toda criatura humana traz. É o resultado mais natural. Considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criadora do universo, nele permanece o germe de religiosidade, aguardando o campo fecundo para desabrochar. Expressa-se esse conteúdo intelecto-moral em forma de culto à arte, à ciência, à filosofia, à religião, numa busca de afirmação e integração da sua na consciência cósmica. Vamos analisar. Esse slide está perto de concluirmos aí o nosso estudo. Considerando-se a origem espiritual do indivíduo e a força criatura do universo, nele permanece o germe da religiosidade aguardando o campo fecundo para desabrochar. Veja, o germe da religiosidade aguardando o campo fecundo para desabrochar, é esse que nós estamos trabalhando aqui. É uma percepção religiosa profunda da vida, para lá da experiência transitória que o corpo físico nos projeta. O Espiritismo, ele tem esses degraus de conscientização que vai avançando dentro de cada um de nós. Oportunamente nós havíamos dito aqui, mas é importante repetirmos. Primeiro, a superação da ilusão propriamente dita, da projeção de felicidade
e de objetivos maiores na realidade material das coisas. A superação dos apegos propriamente físicos. Para passarmos para um segundo ponto. A busca dos valores espirituais a partir do equilíbrio psíquico, mental, emocional. Segundo passo. E o terceiro passo é a transcendência do personalismo, dos valores transitórios que o caráter e a educação se estabeleceu ao longo da nossa infância e juventude até o momento existencial que nós estamos agora. Esse é o degrau que o estudo consciencial de Joana de Ângeles nos projeta, a superação desse último nível de apego, o apego ao personalismo. Mas nós vamos chegando lá. Bem direcionada a sua luz, vencerá toda a sombra e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos, no desdobramento da sua fatalidade, que é a vitória sobre si mesmo. E aqui eu me lembro, já que inclusive está sendo exibido aí nas redes cinematográficas, o filme sobre a vida de Paulo, né? É Paulo o Apóstolo, né? Está em exibição durante esses dias em alguns cinemas, o filme novo sobre a vida de Paulo. E eu me lembrei dessa referência porque aquela frase de Paulo, que todos nós já ouvimos várias vezes, mas que sempre nos provoca reflexões diversificadas, quando ele diz, né? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Em termos de transcendência ao personalismo, Paulo, o que ele estava expressando? Em verdade, toda a fuga nossa através das construções do ego foi um afastamento das leis de Deus. Na medida em que Paulo trabalhou o seu realinhamento profundo com as leis de Deus, ele começou a transcender o personalismo que nós aqui tanto falamos nesses estudos e que é o objetivo também nosso. Dentro de nós, em termos de valores emocionais, psíquicos e mentais profundos, estão a plena harmonia com as leis divinas. A permissão ampla, profunda e completa do Cristo dentro de nós, como Paulo havia dito. Então, enquanto o espírita, isso eu digo assim porque nós estamos num estudo espírita, enquanto o espírita ainda fica muito retido a projeções de como vai ser minha futura encarnação, será que eu vou reencontrar fulano ou cicrano? Será que aquele relacionamento que não deu certo com fulano vai dar certo na próxima encarnação? Veja, tudo isso são projeções do ego, do personalismo. É o apego à transitoriedade dos valores de identificação que a pessoa teve na atual encarnação. É claro que o Espiritismo nos propele a ideais mais avançados. Porque, como inclusive acabamos de dizer, você não sabe se você vai ser homem ou mulher, ou voltando a usar esse. Como é que você está se projetando em termos do que vai haver na sua próxima encarnação? Transcenda isso. O Espiritismo nos possibilita. Agora vejam, sabe qual é o benefício máximo que isso faculta a nós desde agora? O aproveito melhor possível da experiência que estamos vivendo agora. Porque todas as projeções que nessa área a gente coloca para outra encarnação é indício, sabe de quê? A sua vida agora não está sendo satisfatória. E sabe por que não está sendo satisfatória?
Porque você está sendo dominado pelo seu ego, pelas projeções da ilusão da matéria, pelas construções mal resolvidas do seu passado, porque você ainda não despertou suficientemente em termos de eu profundo. E para equilibrar as coisas, já que você mal aguenta, entre aspas, a carga da experiência atual, você projeta para a próxima. Saia disso. Aproveita ao máximo a sua experiência agora, resolvendo seus conflitos interiores e sendo você seu próprio terapeuta. Porque o Espiritismo bem estudado e bem vivenciado faculta com que a gente comece a ser o próprio terapeuta de si mesmo ao enfrentar dificuldades e conflitos da experiência humana, e da forma mais exitosa possível, o que muitas vezes não se consegue nas terapias convencionais. Mas é preciso que a gente definitivamente aprenda uma coisa: a experiência encarnatória atual tem que ser resolvida melhor, o máximo possível. Vamos parar com esse jogo de empurra para outra encarnação daquilo que a gente não está conseguindo resolver plenamente agora. Parar com isso. Então, bem direcionada, sua luz vencerá toda a sombra do passado, dos conflitos do inconsciente, e se transformará na energia vitalizadora para o crescimento dos seus valores intrínsecos, no desdobramento da sua fatalidade, que é a vitória sobre si mesmo. Veja só, qual o objetivo maior da nossa experiência evolutiva? A vitória sobre o maior inimigo, nós mesmos. O problema sempre esteve dentro de nós, e o provocador do problema sempre foi a gente mesmo. Então, resolvamos o problema na raiz. A vitória sobre si mesmo. A gente não precisa vencer os outros, não, nem as circunstâncias adversas do mundo material. Precisa vencer a quadrilha de espíritos ruins que a gente tem dentro da gente, que vive fazendo o máximo para que a gente seja infeliz. Vamos aqui para o penúltimo slide, para concluir esse assunto de religião e religiosidade. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência, sem a coragem de assumir as suas convicções. Não obstante descubram novas expressões de fé e consolação, receiam ser consideradas alienadas. Caso assumam as propostas novas que lhes parecem corretas, mas não usuais, e sim de profundidade. Então, na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo e conveniência. E é isso que nós não podemos mais nos permitir. A gente tem que ter uma atitude, um comportamento, uma atuação, onde aquilo que a gente faz, que a gente escolhe, está profundamente ligado aos valores espirituais que a gente tem por certos. A vivência desses valores espirituais que a gente tem por certos não vai criar conflitos, não vai criar infelicidades, não vai criar protelações para outra encarnação, que muitas vezes o espírita diz: olha, esse defeito eu não vou resolver nessa, esse problema, esse aqui é um problema que eu só resolvo na outra. Isso é o retrato, sabe, de alguém, sendo espírita, bem feliz, porque ele diz que algo nele domina ele sabe que é errado e ele já resolveu entregar os pontos.
ele já saiu daquela linha do esforço máximo de correção de suas imperfeições. Quando ele diz que aquilo ele não resolve, tem que ser noutra encarnação. Então, precisamos estar bem atentos a isso, porque o Espiritismo nos possibilita uma vivência de comportamento e de atitude totalmente consentâneo e em harmonia com os valores espirituais que a gente tem por racionais, claros e lógicos. Só isso. Pois não. Mas a gente vê também que assim, até um ciclo vicioso de muitos que vêm de outras religiões e passam a ter a mesma prática da espiritualidade. Né? E até espíritos mesmo que fazem parte desde há muito tempo do mesmo ideal, com a prática de estar, a gente não vê no trabalho, a gente não vê na atuação direta da casa espírita ou em estudos, mas se tiver um evento não sei onde está, porque acha muito dizer eu sou espírita. Né? Tipo como se fosse um Estado. Né? Se acha que está numa religião que é símbolo de inteligência ou sei lá o quê. Mas na hora de praticar mesmo, de exercer, você não vê. E em contrapartida também nós vemos pessoas como pais, mães, companheiros, forçando a outra pessoa a estar em lugares ou a participar de coisas que não quer. Né? E não está afim, mas para mostrar, para fazer o social, aquela pessoa está ali. É por isso. É um vicioso, de outras religiões, de comportamentos. Nem sempre você conhecer a verdade muda o seu caráter, né? o seu comportamento. E eu diria a sua infelicidade. Exato. Porque o que mais nós vemos, infelizmente, é grande parte do movimento espírita curtir o mesmo nível de infelicidade e de sofrimento das pessoas na maioria das religiões, justamente por estar com um comportamento distanciado e conflitado com os ideais de espiritualidade que encontra no Espiritismo. Mas aí é que está o fator importante que nós estamos trabalhando aqui, que é o estímulo para que a gente, de fato, tenha uma atitude, um comportamento e hábitos que estejam em harmonia profunda com os ideais espirituais, desde que a solução tenha sido trabalhada com eficácia. A solução não tem como não passar pela meditação, pela reflexão profunda, pela concepção de responsabilidade, que a gente trabalha muito aqui, diferenciado de culpa e de sofrimento pela culpa, que a gente já teve aqui alguns encontros em cima disso, para que de fato o espírita, em termos mais gerais, usufrua dos benefícios que a própria doutrina dá a ele. Eu acho interessante que antes de eu conhecer o Espiritismo, quando eu frequentava outras doutrinas e tomei conhecimento do que o Espiritismo ensinava e que eu achava que era obra do diabo, mas eu não deixava de ter a seguinte reflexão: o espírita deve ser alguém que, puxa vida, a pessoa tem certeza de reencarnação, né? Tem certeza que a alma não vai morrer de jeito nenhum. Quer dizer, tem que ser alguém que vive de alto astral a todo momento. Porque se ele é espírita e o espiritismo, eles têm as suas reuniões mediúnicas e tem lá suas provas de imortalidade da alma, o espírito deve ser alguém que vive na Terra de alto astral, independente de estar na dificuldade, na pobreza, em que situação material for. Eu deduzia isso antes de conhecer até o Espiritismo. E de fato, quando a gente vai trilhando o conhecimento com o Espiritismo, a gente vê que o Espiritismo dá toda a base para que a gente viva a encarnação da forma mais suave possível, mesmo que esteja pisando em pregos. Ele está pisando em prego,
mas ele está num nível de consciência e de espiritualidade que aquilo ali é trabalhado, é sublimado, mesmo que humanamente falando incomodasse muita gente, mas a ele não, porque ele está num conceito e numa compreensão de vida diferenciada. Coisa que, aliás, nós vimos inúmeros exemplos no cristianismo primitivo. Se a gente for ler o livro Paulo Estevão, ou aqueles livros da série do cristianismo histórico de Emmanuel, como há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, a gente, quando vê o sofrimento dos cristãos, a gente, meu Deus, eu tenho vergonha de dizer que a minha vida tem sofrimento, porque é insignificante perante aquilo que os cristãos vivenciaram e mantinham equilíbrio, paz e felicidade íntima. A gente vê esses testemunhos nessas obras. E aí, quando a gente compara com os problemas que a gente tem na encarnação, a gente diz, meu Deus, eu tinha que ter mais vergonha na cara, porque a minha vida, por maior dificuldades que haja no campo familiar, afetivo, financeiro, não é nada em relação ao que os cristãos primitivos vivenciaram. E para o espírita que leu esses livros da mediunidade de Chico, o que esses livros retratam é fato, não é probabilidade. Para o espírita mesmo, aquilo ali é fato, houve. Inclusive, há, de certo modo, também contextuação dentro da própria Bíblia. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente lá tem as histórias, parte da história de Paulo. A gente sabe que ele andou tomando um bocado de pedrada e não sei o que, e muito sofrimento, e trabalhando aquilo da forma mais elevada possível. Mas vamos aqui para mais um slide, é o último do nosso estudo de hoje. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de o homem emerger da rotina e encontrar a própria identidade. Então, essa religiosidade que nós somos convidados a não só trabalhar, mas usufruir, e que transcende todo o aspecto religioso criado pela criatura humana na Terra. Então, ultrapassa a adoção de uma religião, é uma realização interior lúcida, e aí esse outro ponto também é importante, porque essa realização interior lúcida, ela é como nós estamos trabalhando aqui, a nível de direcionamento pelo pensamento e pela vontade, a prática da meditação, da conscientização, de perceber a realidade da vida em um aspecto de observação e transcendência. Porque como nós estávamos enfocando aqui a questão do despertamento do eu profundo, ele tem a ver muitas vezes com você trabalhar essa percepção. Oportunamente eu cheguei a dizer isso aqui, mas eu volto a repetir porque é importante. O que é? De repente você está diante de um problema sério e você pode deixar de ser envolvido e se tornar observador. Sair daquele enfoque de eu tenho que resolver agora e observar assim. Se eu estivesse fora, se eu fosse um guia espiritual, meu, como é que eu resolveria isso? De tal modo que aquela situação, às vezes muito constrangedora, recebe um alívio de imediato. Porque quando você sai de dentro do enfoque, aí você tem a percepção real. É por isso que muitas vezes a maioria de nós, quando está envolvido em problemas pessoais ou familiares, encara o problema de um modo que, se tiver um amigo nosso, um conhecido, de relativo equilíbrio psicológico e espiritual, ele observa a situação, mas fulano, tu não podia resolver isso assim não. Porque aquele que está fora, ele tem a possibilidade de observação
que quem está dentro não consegue. Quem está no problema de eu não consigo resolver isso, se você conseguir sair um pouco daí e observar-se como uma terceira pessoa, você vai descobrir respostas e soluções que você não atinava. Então isso pode ser trabalhado. Então a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Uma realização interior lúcida, que independe do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem de um homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Eu vou só comentar essa palavrinha última que Joana colocou. Por que é que o homem precisa de coragem? Como precisa, viu? Porque enquanto o eu profundo em nós não recebeu ainda suficiente atenção e despertamento, o nosso ego projeta medo, receios, apegos, frustrações e dificuldades para que a gente não faça isso com eficácia. Então vai acontecer aquilo. Se você se propor, e eu digo isso advertindo a mim mesmo, se você se propor a fazer 5 minutos, só 5, de meditação diária, de dar uma parada no seu pensamento, de conseguir sentado ou deitado e dizer, pronto, chegou meus 5 minutos de meditação. Vou parar de pensar em problema. Você vai tentar anular a dispersão da sua mente. Vai tentar pensar na sua respiração. 5 minutos diários. O resultado disso, segundo descobertas científicas, é de um benefício imenso para a nossa saúde física, psíquica, emocional, física, todos os âmbitos. Traz um benefício imenso, mas vocês irão ver, se a maioria de nós aqui tentar fazer isso com rotina e disciplina, a dificuldade que nós encontraremos para fazer. E como o suposto inexistente, mas que é real, ego, vai fazer de tudo para que, se a gente fizer um dia, no outro dia não faça. Se fizer no segundo dia, no outro dia, passou o dia, a gente não fiz. E tudo isso é um jogo disfarçado, para que a gente não dê suficiente atenção à espiritualidade profunda que tem dentro de nós, no nosso eu. Porque ela anula as fugas, os apegos e a mentira do ego. Então, isso encontra 1000 disfarces. Você vai dizer, foi porque eu esqueci. Ou você vai dizer depois, depois eu faço. E aí quando olha, passou as horas e você não fez. Porque há um jogo aí, é o chamado jogo do macaco louco, da nossa mente, que acha que a gente só está vivo, encarnado, se a gente estiver em atividade e pensando a todo momento. Se a gente não tiver a todo momento pensando e ativo, a gente não está vivendo, o que é uma grande mentira. Vamos para a prece de encerramento, já ultrapassamos razoavelmente o horário. Vou pedir aí a nossa irmã Lúcia para ser a intermediária da nossa prece de encerramento.